Os comentários ficam por conta de vocês, fiel. Ronaldo Fenômeno postou algumas fotos curtindo em Ibiza. E olha quem tá com o Ronaldo Fenômeno. O senhor André Sanches, curtindo do bom e do melhor. Será que é com a grana do nosso Corinthians? E o cartão corporativo, hein, senhor Andrés? Neto rasgou o verbo sobre tudo isso e também trouxe informação quente aí sobre os documentos do Coringão que foram enviados para o Ministério Público sobre a investigação desse senhorio aí também do William Monteiro Alves. Renovações no Corinthians, partida contra o Atlético Paranaense, você vai saber tudo no vídeo agora também. E informação quente de bastidores. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Amor, daqui a pouco eu dou os parabéns pelo seu aniversário amanhã. Não, amanhã! Mas antes, ó, seguinte, até chamando o Ale do Switcher pra me ajudar. O Ronaldo fez um dump de férias em Ibiza, O que é dump? Várias fotos ele postou, ó. Essa é a primeira foto, tá? Ele tá ali na lancha. Tá. Aí ele tirou a segunda foto com Vinícius Júnior. Tá. Aí, olha só quem está lá também em companhia de Ronaldo Fenômeno. Vamos lá, terceira foto. Nossa. André Sanches, curtindo, comendo ali, um presuntinho Parma com vape ali, ó. A caipirinha em Ibiza. Tá bem ou não, André Sanches? E o cartão corporativo? E o cartão corporativo. Acabou de postar o Ronaldo esse dump. E entre as fotos... O que é dump que fala? É quando você posta várias... Dump com B. Dump com B é burro, cuidado. É isso, é verdade. Que sou eu, no caso. Tá aí, ó. André Sanches de fé. E tem gente achando que o Ronaldo ia oxigenar a CBF. Não, vou fazer mudanças maravilhosas. Eu vou fazer de tudo pelo futebol feminino. Não foi uma vez o jogo do futebol feminino. E vocês pagam um pau pra ele, as meninas, todo mundo. Tá aí, ó, que legal. Bota ele de novo lá. Se o Vinícius Júnior tirou, será que a Virgínia não tá lá no fundo, não, velho? Pode ser, olha lá. Quem que é aquela que tá lá, hein? Tá no fundo? É uma mulher, não é? Ela voltou já, eu acho, viu? Só se é uma mulher que tá lá, não tá? A responsabilidade é do Léo Dias. Mas é a Celina Rocks, né? Que é a esposa do Ronaldo. Sim. Tá aí, ó. Ronaldão, aí tem ele com o Vinícius Júnior, né? É, porque eu vi uma matéria outro dia e os caras botou a foto dos 3 travestis, né? Que ele falou, olha, rapaz, eu confundi. Quando percebi que era, tirei meu time de campo. 1h30 ficou dentro do motel. Andrés, é um cover do Andrés que ninguém sabe quem é. Como é que foi essa contratação lá? Deu muito dinheiro. Você que tá em Ibiza agora aí, com o Ronaldo, né? O Ronaldo que queria colocar tudo em pratos limpos da CBF, né? O Ronaldo queria tudo. O que tá fazendo aí, Andrés? Tá pra fazer alguma negociação? Tá difícil. Não tem name right, não tem... Falaram que ia ser preso. Gastei 7 milhões, 8 milhões. O futebol tá caro, tá chato e tá perigoso. Como é que é viver aí, Ibiza, comer essas, como é que fala esse negócio aí? Eu não sei como é que... Presunto Parma, esse vapor, né? Essa caipirinha. E você aí com o Ronaldo aí, com o Vinícius Júnior. Como é que tá as suas empresas? Trabalhando muito? É muito difícil, né? Eu não quero mais ser presidente. Eu tava lá, reclamava. Agora tô curtindo. Não posso curtir também. Vou reclamar que eu tô curtindo. Tá certo. Esse é o nosso cover. Nosso cover do Andrés. Difícil fazer o texto disso aí. Não é fácil. Mas até dá o texto. Até dá. Não, eu vou te ajudando, irmão. A gente vai junto e misturado. Lembra quando o Ronaldo, fenômeno, que não é fenômeno, coisice nenhuma fora de campo, né? Se vocês viram a entrevista que ele deu outro dia no podcast, falando o que ele fazia, agora pode falar tudo, porque o cara fica no anonimato, né? E aí começa a falar um monte de coisa, né? E depois pede pro Neymar tomar juízo, aquelas coisas todas. Então um cara como esse queria ir pra presidente da CBF junto com o Ricardo Teixeira e juntamente com o Andrés. Um cara como esse, né? Empresário de jogador, né, de time, né, ele queria para presidente e mandou um e-mail para todas as 27 federações. Não é que ele foi lá e sentou com os caras, eu sou o Ronaldo, eu quero fazer. Não, ele mandou um e-mail para as 27 federações que votam em relação a ser o novo presidente da CBF, diga-se de passagem. Legal, né? Amizade, né? Muito legal. Combina muito, né? Isso é muito legal. Isso é bonito de ver, essa amizade incrível, sensacional por parte deles. Em relação ao cartão corporativo, o que acontece lá? Porque parece que fizeram um cartão corporativo que a gerente do Banco de Santander teve que dar explicação no Ministério Público também, né? O Ministério Público pediu as cópias de todas as faturas das últimas 3 gestões, Andrés, Duílio e Augusto. O Corinthians alegou que havia dificuldade em enviar esses documentos por conta daquele ato golpista de 31 de maio, quando alguns aliados do Augusto Melo invadiram a sala do presidente, e o Corinthians fez um boletim de ocorrência alegando subtração de documentos. Então, algumas faturas teriam sumido naquela invasão à sala do presidente Osmar Stabile, naquela época interino. O promotor, o Cássio Concerino, ele se recusou a acreditar que o Corinthians não tinha um controle digital das faturas, que tinha só o papel. E aí, iniciou-se um processo de apuração junto ao Banco Santander, que tem a obrigação de manter a segunda via das faturas dos clientes por 10 anos, para que essas faturas fossem, mais uma vez, levadas ao Corinthians e o Corinthians as apresentasse ao Ministério Público, que agora vai investigar caso a caso, e de acordo com o próprio Cássio Concerino, promotor, em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele já vê elementos para constatar
constatar o crime e no caso de pelo menos um desses 3 ex-presidentes do Corinthians. Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, sentou-se ao lado do vice do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, que até outro dia era o chefão do jurídico corintiano e que assumiu a cadeira que havia sido deixada pelo Dunga, que era o vice do Conselho Deliberativo, pediu afastamento há algum tempo, e o Pantaleão agora passa a ser o vice do Romeu Tuma Júnior, que falou muito mais do que o Pantaleão, essa que é a verdade. Romeu Tuma Júnior aproveitou para se defender de muitas acusações de que ele, como presidente do Conselho, estaria passando pano em relação às investigações de ex-presidentes do Corinthians. Ele disse que não, que ele cumpre o Estatuto, defende a mudança do Estatuto e acredita que o Estatuto será modificado para iniciar 2026 em vigor, com algumas mudanças do tipo fiel torcedor podendo votar, tendo direito a voto, ampliando esse universo de eleitores do Corinthians que está muito limitado aqui aos associados que estão em dia com o clube, esse tipo de coisa. Ele quer, inclusive, criar travas para que novos presidentes não possam sair gastando aí o cartão corporativo de maneira indevida, que esse cartão precisa ser melhor investigado. E justamente sobre esse assunto, porque tem uma investigação que acontece na Justiça sobre o cartão corporativo, talvez o uso indevido desse cartão, gastos presidenciais com reembolso também estranhos. Então, estão sendo investigados na polícia, na Justiça, o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e até o Augusto Melo, que já foi empichado aqui na questão interna do clube. E o Romeu Tuma Júnior garantiu que esses documentos já começaram a ser enviados para o Ministério Público, que cobrou o Corinthians na semana passada. Houve uma certa demora, porque até teve invasão aqui dia 31 de maio, e alguns documentos, segundo o Romeu, teriam sido roubados aqui do arquivo do Corinthians. O Romeu Tuma Júnior falou a respeito desse tema, vamos ver. O Conselho não apura crime, apura infração estatutária. Como não temos ainda estabelecido, são várias representações de vários fatos, aí inclui o uso do cartão, a questão do controle, se houve controle certo ou não, se houve despesas, não só com cartão, mas outras. Ah, mas foram comprar na vendinha, não sei se o cara existe, não existe, a nota é fria, quem assinou, quem comprovou, quem mandou comprar, a despesa foi realmente da presidência, porque tem um sistema de funcionamento aqui, que às vezes a despesa não está definida, vai para o departamento tal, vem do departamento, não, aqui não encaixa, põe no controle de despesa da presidência, mas às vezes a despesa não foi feita lá. Então, assim, tudo isso está sendo apurado. Por isso que foi para a Comissão de Justiça, para tentar fazer com que isso seja destrinchado para apontar. Houve sim infração. De quem? Filtrano, Beltrano, Ciclano e Tertuliano. Manda para a ética que ela já sabe quem que ela tem que punir e de que forma. Porque aí lá eles vão fazer a defesa individualizada. Tem que individualizar a conduta. Muito bem, então assim, para ficar bem claro, vamos dizer assim, resumindo, que são duas investigações, uma na Justiça sobre o uso indevido do cartão corporativo ou não, gastos estranhos da presidência de 2018 para cá, contando gestões do André Sanches, do Adilson Monteiro Alves e do Augusto Melo, que já foi inclusive empichado. Outra investigação é interna. Então, nesse momento, de acordo com o TUM, está na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça segue investigando para dar um parecer para a Comissão de Ética, depois determinar se pune ou não possíveis erros, e aí vai cair na conta desses dirigentes que estavam até outro dia aqui no Corinthians com muito poder. Essa é a situação de momento, lembrando ainda que a Comissão de Justiça passa por transformação, porque teve uma nova eleição, o Osmar Stabile assumiu o posto de presidente do Corinthians. Eu falei Adilson, né? Então é o Duílio, perdão. Onde você ouviu Adilson é Duílio Monteiro Alves, que é o filho do Adilson Monteiro Alves. Muito obrigado, voz da consciência. Então a coisa está aqui na Comissão de Justiça, sendo investigada na questão interna desse uso indevido ou não, na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça passa por transformações a partir da nova diretoria com a chegada do Osmar Stabile. E a Comissão de Ética também vai passar por mudanças, até porque o Pantaleão hoje assume também a ética, já que ele é o vice-presidente do Conselho. O Estatuto prevê esse acúmulo de função. Então, não deve ser um processo rápido, pelo menos internamente falando, Michele. Oi, Michele. Memphis Depay agora é o maior artilheiro de forma isolada da história do futebol holandês. Ele estava empatado com o Van Persie, 50 gols para cada, só que o Memphis ontem contra a Lituânia meteu 2 dos 3 gols da vitória da Holanda. Está bem no grupo, está em primeiro, empatado com a Polônia, brigando por vaga direta na Copa do Mundo. O Memphis Depay chegando, portanto, a 52 gols com a camisa da laranja mecânica. E tá todo mundo aqui no Corinthians aguardando o retorno dele. Eu não confirmei ainda, não consegui a confirmação do clube em relação ao retorno do Memphis Depay. Previsão aqui de que ele voltaria hoje de jatinho próprio para treinar amanhã. A expectativa é de que ele treine amanhã para ficar à disposição para o Dorival Júnior para o jogo de quarta-feira à noite contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Vale a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, o Dorival Júnior poderá talvez contar com o trio
Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que está recuperado da cirurgia de hérnia inguinal, aquele problema na virilha. Dorival Júnior, que só teve os 3 à disposição desde que assumiu o Corinthians, em 2 oportunidades, em 24 jogos, 2 vezes com o trio Maravilha, com o trio genial, com esse trio aí que realmente faz a diferença. Eu estou exagerando um pouquinho, mas é um trio que faz a diferença, o Garro, o Memphis e o Yuri. E nesses 2 jogos com o trio, deu timão, e justamente contra o Palmeiras na fase anterior do mata-mata da Copa do Brasil. 2 vezes com os 3 caras e 2 vitórias. No cômputo geral, o Corinthians em 2005 contou com o Memphis, o Yuri e o Garro em apenas 9 oportunidades, aí contando também a época da família Dias aqui no comando técnico do time. Em 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então os caras realmente fazem a diferença, e o Dorival, aí vai depender do professor, colocar os 3 para jogar. O Memphis chega hoje, essa é a expectativa, treina amanhã para jogar na quarta-feira. Mateuzinho, que foi poupado contra o Palmeiras, deve voltar à lateral direita. Ranieri e Carrilho são desfalques. Hugo Souza volta em voo fretado, direto da Bolívia, onde ele estará com a seleção brasileira. Ele volta de terça para quarta, chega, descansa, almoça, dorme, pré-eleição e vai para o jogo. E hoje teve treinamento de pênaltis, porque se o Corinthians perder por 1 gol de diferença, que ganhou de 1-0 lá em Curitiba, a decisão vai para pênaltis. De contratos renovados, atenção torcida corintiana, Gustavo Henrique, o vínculo dele terminaria agora no final do ano, foi prorrogado por mais 2 temporadas. O Gustavo Henrique, chefão da defesa corintiana, fica, portanto, até dezembro de 2027. E o lateral direito, João Victor, o Jacaré, que a gente mostrou numa reportagem muito bacana do Enzo dias atrás no Gazeta Esportiva, garoto da base, também teve o contrato dele renovado. O vínculo agora vai até outubro de 2029. E na quarta-feira é o jogo da vida, mais um na vida corintiana. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.